Olá, eu sou a Renata Cardinale e esse aqui é o canal de Pro pra Paz. Eu montei uma sériezinha para vocês contando um pouco sobre as emoções básicas. Trago essa série porque acho importante nós reconhecermos as emoções básicas que fazem parte da nossa vida, para que então, nesse processo de autoeducação, nós consigamos sofisticar cada uma delas, buscando cada vez mais ferramentas para o nosso aprimoramento e das nossas crianças. Emoções básicas como o medo, a raiva, a tristeza e a alegria são emoções reconhecidas nos 4 cantos do mundo. São tidas como emoções universais, reconhecidas por todas as culturas, em especial por meio das expressões faciais. Eu inicio a nossa conversa de hoje falando sobre a raiva. Quem aqui nunca passou uma situação de raiva? Ou quem aqui nunca viu uma criança manifestando a sua raiva? A raiva é uma emoção muito poderosa. Alguns dizem que ela é uma emoção até sedutora. Ela é uma emoção que nos engrandece, ela nos dá força. Você já percebeu? Quando você fica com raiva, parece que você até aumenta o seu tamanho. Parece que você ganha músculos. E sim, é exatamente isso. Quando nós sentimos essa emoção, a raiva, o nosso sistema nervoso simpático, aquele que é responsável pela luta ou fuga, ele entra em ação. Isso significa o quê? Que reações químicas acontecem no nosso corpo. A nossa mão, ela fica gelada, o suor cai, o nosso estômago para de trabalhar. Os nossos músculos se enrijecem. Por quê? Ou eu luto ou eu corro. Ou eu finjo de morto. Mas eu preciso fazer alguma coisa. É sobrevivência. A raiva, ela tá muito atrelada à agressão, ou até mesmo a uma certa passividade. Tem pessoas que quando sentem raiva, elas entram num estado de passividade como se nada tivesse acontecido. Elas entram num estado, diria até que é morto, sabe? Eu tô com tanta raiva que eu vou me abster de qualquer coisa, né? E qualquer coisa mesmo. Assim como tem algumas pessoas que quando com raiva agem ao encontro da agressão. Quem nunca viu filhos batendo em pais ou pais batendo em filhos, crianças se agredindo quando diante de uma ameaça? A raiva, ela sempre é a reação de uma ameaça que vem de fora. Eu vivi algumas situações com algumas famílias, com algumas crianças que me fizeram pensar o quanto poupar as crianças e nós mesmos de sentir raiva nos poupa também de aprender muito ferramentas que podem nos ajudar a lidar com essa raiva. Quando nós poupamos uma criança de sentir raiva, nós poupamos essa criança de desenvolver a resiliência, que é quanto tempo eu me demoro num estado que não é o que eu escolho para mim. Nós poupamos a nós mesmos de nos planejar, de nos monitorar, de conhecer o nosso próprio corpo, de conhecer os nossos limites e limitações. E todas essas situações, elas fazem parte de uma vida. Você imagina, eu já passei por isso e já convivi com outras pessoas assim. Se toda vez que o meu chefe me der uma bronca, eu chamar a minha atenção, eu fizer sai daqui e empurrar o meu chefe, eu nunca vou ter emprego. Concorda? Se todas as vezes que o meu aluno ou o filho virar para mim e falar eu te odeio e me bater, eu devolver na mesma moeda. Se eu não auxiliar essa criança a reconhecer, a perceber essa emoção, dificilmente eu vou conseguir ajudá-la a desenvolver estratégias para lidar com ela. E tá aí. A raiva, ela existe, ela é comum a todos os seres humanos e ela não vai deixar de atuar no seu corpo. Porque as ameaças externas, elas estão postas em todos os contextos. O que vai mudar é a forma como nós lidamos com ela. Colocar a raiva a nosso serviço significa usá-la para o nosso crescimento. Quando nós reconhecemos a raiva e o que ela causa dentro de nós, fica mais fácil de desenvolver a empatia, de perceber que isso também acontece no outro. Nos ajuda a ter mais autonomia, que é escolher o que eu vou fazer a partir disso. Nos ajuda a reconhecer a nossa automotivação, sabe? Aquela velha conversa, mesmo diante de toda essa dificuldade, tem alguma coisa que me move a continuar fazendo. Então eu vou persistir, eu vou buscar ferramentas para conseguir transpor essa barreira.
nos ajuda a pensar em situações que podem ser positivas para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. E o mais legal de tudo isso é que depois do reconhecimento dessa emoção, fica muito mais fácil de nós desenvolvermos ferramentas para conseguir lidar com ela. Recentemente, conversando com algumas crianças, eu ouvi algumas das estratégias que essas crianças usam para lidar com a raiva. Então, algumas diziam que quebravam coisas, outras diziam que batiam o pé tão forte na escada que por muitas vezes até machucava. Algumas diziam que batiam a porta com força, outras diziam que gritavam no travesseiro. É sempre importante lembrar que para lidar com essa emoção, que de novo ela é física, nós precisamos buscar estratégias racionais. Então, quando nós percebemos o princípio dela e temos ferramentas nós podemos buscar essas ferramentas para não deixar chegar no estopim, para não deixar chegar no ápice desse estresse, no ápice dessa raiva. Então eu vou contar para vocês algumas das ferramentas que eu uso e que eu também compartilho com outros pais que façam o mesmo uso. Sair de cena diante de uma situação de raiva é uma fortíssima e potentíssima ferramenta. Em especial quando a gente busca alguma coisa que causa diversão. Onde há diversão, não há raiva. Então todas as vezes que você se deparar, ou seu filho se deparar com uma situação de raiva, busque uma distração que te leve à diversão. Ou seja, eu sempre trago para os meus alunos uma massinha. Você está começando a ficar com raiva? Pega uma massinha, sai de cena, amassa um pouquinho essa massinha, a moeba que eles adoram, né? Eu tenho um hábito de girar caneta. Então eu saio de cena e eu giro a caneta, fico passando nos dedos, né? Para mim isso é uma coisa que me ajuda a canalizar essa energia para depois voltar para o cenário. A respiração profunda. Respirar profundamente, nem que você coloque um limite, 10 respirações profundas em silêncio, distante de onde essa raiva está sendo trabalhada ou está aparecendo. Falar frases otimistas, a gente precisa ensinar as crianças a falar frases otimistas, né? Então, toda vez que ele fala isso me irrita, então toda vez que ele falar isso eu vou falar algo em cima para mim mesma, que vai me acalmar. Então ele me irrita porque faz isso. Ele tem o direito de fazer isso, ele tem o direito de fazer isso, ele tem o direito de fazer isso, ele tem o direito de fazer isso. E aí passou. Como um mantra. A palavra tem poder, né? Eu sempre bato nessa tecla. Tomar água, goles de água, mantenha sua garrafinha, nem que seja uma desculpa pra gente, eu vou levantar e pegar uma água. Vira e mexe, eu falo isso. Ou eu levanto e falo, alguém quer uma água? Mas na verdade essa água é pra mim, pra que eu me acalme, pra que eu me restabeleça. Pra que eu não chegue nesse nível de estresse que vai me levar a uma agressão, que vai me levar a uma apatia. Assim como por muitas vezes eu faço uso do grito, tá, gente? Eu grito no meu travesseiro. Eu abraço o travesseiro e eu grito, e eu me acalmo. Uma outra criança disse que também faz uso disso e que sente muito bem depois. Uma outra disse que gritava em qualquer lugar. E aí foi quando a gente bateu na tecla, né? Que nós não temos o direito de invadir o espaço do outro. Vocês conseguem perceber como ao direcionar a raiva, ao canalizar essas emoções e ao ruminar, né? É um termo que aparece muito no livro do Daniel Goleman sobre inteligência emocional. Conforme a gente vai ruminando sobre o que é a raiva e as situações que nos causam raiva, ela vai se dissipando, ela vai desaparecendo. E essas ferramentas que a gente cria vão sendo cada vez mais enaltecidas, vão sendo fortalecidas. Então, quanto mais ferramentas temos, maior chance nós temos de usar a raiva para o nosso crescimento. A raiva, ela é uma emoção que costuma durar até 90 segundos. Então, 90 segundos é o tempo que a gente precisa para conseguir baixar a bola. Quando você, pai, mãe, perceber que está passando, sai. Sai porque a tendência é que ela dure 90 segundos dentro do seu corpo. Começou a perceber que essa reação tá vindo? Sai de cena, respira fundo, 10 segundos, sai de cena, toma água, sai de cena, mexe a massinha, sai de cena, vai desenhar, sai de cena, monta um mantra pra você, uma frase pra você. Você, pai e mãe, fazendo isso, vai fazer com que essas ferramentas também reverberem no seu filho. E que ele seja ensinado que ele também pode fazer uso delas para lidar com a própria emoção. Percebe? Essa é a sacada.
que nós possamos fazer uso dessas ferramentas em nós mesmos para que eles também façam uso delas. E assim, essas emoções canalizadas tornam o relacionamento, a relação cada vez mais altruísta por meio do quê? Da conversa, do diálogo, da ressignificação, da reconstrução de possibilidades. Então fica aqui a minha provocação, o quanto da raiva está presente aí no seu dia a dia e quais ferramentas que você usa? Vai lá, me conta aí. Quais ferramentas que você usa para lidar com a raiva?